É no livro de Juízes. Vamos ver o capítulo 16. O último parágrafo, verso 23 em diante. Juízes, capítulo 16, do verso 23 em diante. Nesta escritura é na página 342 do Antigo Testamento. Antes de Samuel, irmãos. Depois de Josué. 5 livros de Moisés, aí Josué, Juízes. É o 7º livro da escritura. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos então, com a ajuda de Deus, ler a bendita palavra. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. E então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalte as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas 2 colunas, com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. E então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e o sepultaram em Zorá, e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Até aqui. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nesta noite, irmãos, Deus falará conosco, dando o exemplo deste homem que venceu pela fé, irmãos, pela fé. A interpretação de muitos que, não é, irmãos, acham que ele perdeu, acham que, não é, irmãos, não, Sansão venceu. E prova disso, irmãos, lá nos Heróis da Fé, no 11 de Hebreus, fala dele, de Sansão, de Baraque, de Jefté, de todos aqueles juízes, não é, irmãos, que venceram pela fé. Glória a Jesus. Deus não deixou que zombassem dele, não é, irmãos? E o Senhor, bendito seja Deus, irmão, o Senhor me deu esta palavra no início do culto, no primeiro hino, e eu já não aguentava esperar mais, está fervendo dentro de mim, irmãos, a ânsia para pregar, para dizer ao irmão que ninguém brincará com a tua pouca força, bendito seja Deus, ninguém há de brincar contigo.
não serás envergonhado nem escárnio, bendito seja Deus. Irmãos, para entendermos bem esse assunto, nesse tempo em que o povo de Israel possuiu a terra prometida, irmãos, depois da morte de Josué, antes que houvesse rei, não é, irmãos? Então Deus de tempo em tempo levantava homens que se deu o nome de juízes. E esse Sansão aqui, irmãos, já foi um dos últimos juízes. Ele chegou a ser contemporâneo quase do Samuel, irmãos. Glória a Jesus. Este Sansão, irmãos, como conhecemos, ele foi promessa de um casal que a mãe dele era estéril, eles não tinham filho, e o anjo de Deus apareceu, irmãos, porque olha bem, irmãos, como são as coisas de Deus. Deus sempre está onde não dá, onde é impossível, onde não tem saída, onde não tem solução. Pode olhar, irmãos, desde lá Isaac, desde Jacó, desde todos eles, irmãos, Deus sempre está onde não dá, onde nós não temos condição. E o anjo de Deus apareceu para Manoá, seu pai, para sua mãe, e foi prometido a ela que ela havia de ter um filho, e que ele ia ser nazireu de Deus desde o ventre. E o que é nazireu? É alguém que fez voto para servir a Deus. E como foi dito a ela, ele será nazireu desde o ventre. Você, mãe, não poderá beber bebida forte, e quando ele nascer, não passará navalha sobre o seu cabelo, e nem beberá bebida forte, e ele há de possuir uma força excomunal, como está escrito, irmãos. E assim nasceu Sansão, irmãos, e cresceu, não é, irmão? Santo é o Senhor, cresceu com aquele seu cabelo que não passou navalha, com aquele voto cumprido à risca, não é, irmãos? A risca, ficou moço, ficou homem, glória a Jesus, e com o voto cumprido à risca. Presta atenção nisso, irmãos, e a força de Deus nele. Mas acontece que ele se tornou homem, irmãos, e ele se engraçou, ele quis por mulher uma mulher dos filhos, filha lá dos filisteus, uma filisteia, e o seu pai e a sua mãe o aconselhou e disse: não faça isso, meu filho, não é costume nosso, tem tantas jovens aqui entre nós. E ele: não, eu quero ela, bendito seja Deus. Só que se nós lermos com atenção, já logo está escrito assim, que eles não entendiam, mas aquilo veio de Deus, irmãos. Aquele desejo dele, aquela paixão por aquela mulher, veio de Deus, para que ele cumprisse a obra para que ele veio ao mundo. Sansão veio para matar os filisteus, irmão. O povo estava sendo dominado, os filisteus, irmão. Era uma nação que já estava lá, embora não era natural. Os filisteus não são semitas, irmão, não são árabes. Eles são da descendência de Javé, como se fosse europeu, irmão. E eles vieram de umas ilhas, e eles viviam ao sul de Israel, irmãos. Os filisteus eram um povo avançado. Os irmãos se lerem vão saber que o povo de Israel não sabia nem amolar a espada, eles que amolavam a espada para o povo. Era um povo mais desenvolvido que os israelitas, irmãos. E eles estavam lá, irmãos, e Santo Senhor, eu não quero precisar, mas vamos dizer que tivesse 150 anos, nem isso, irmão, que estavam na terra, e aquela já guerra, e os filisteus dominavam sobre ele, e Deus preparou Sansão para que libertasse o povo, para que, não é, irmãos, defendesse o povo. E ele então indo casar com uma daquelas moças, foi uma maneira que Deus usou para buscar ocasião para a guerra, irmãos. Glória a Jesus. E o seu pai, irmão, não podemos ir, é muito longo, não é, irmãos? Meus irmãos leram todo o capítulo em casa, todo o livro. E o seu pai foi com ele. Bom, você quer? Vamos então. Foi lá, procurou o pai da moça, tratou o casamento e veio. E depois, quando ele voltou, irmãos, para, não diz o tempo, para então fazer o casamento, glória a Jesus, ele tinha no caminho matado um leão, irmãos, e matou o leão e foi, glória a Jesus, ele tinha matado um leão, que foi para lá com seu pai, glória a Jesus. E a próxima vez que ele passou, irmão, um chame de abelha tinha
Irmãos, faz tempo que não leio, pode ser que eu fale alguma coisa. Um enxame de abelha fez um mel muito bom ali na caveira daquele leão, irmãos. E ele comeu daquele mel, enfim, irmãos, e foi. E trataram o casamento, iniciou-se as bodas do casamento. Eram 7 dias de festa, irmão. Santo o Senhor, e no meio, no 4º dia por aí, irmãos, Santo o Senhor, ele propôs um enigma, uma pergunta, porque era costume os moços fazer uma festa, não é, irmão? Naquele tempo, e ele propôs um enigma, e ele disse que do forte, o forte da sua comida, enfim, irmão, não lembro direito como foi, Santo é o Senhor, mas que do forte saiu doçura, enfim, irmãos, era um enigma sobre aquele mel que ele achou lá no caminho, irmãos. E eles combinaram que se eles adivinhassem ou entendessem o enigma, que do forte saiu comida, enfim, irmão, depois eu vou achar aqui para os irmãos verem. Do comedor saiu comida e do forte, bendito seja Deus, saiu doçura, não é, irmãos? E aí ele propôs o enigma. E eles ficaram ali, trataram 30 mudas de vestido, quem ganhasse, não é, irmãos, naquela ocasião da festa. E eles, irmãos, a sua noiva, até então, porque ele casou, mas ele não a possuiu, irmãos. Os irmãos podem examinar a escritura, bendito seja Deus. E ela ficou lá chorando, me conta. E ele disse, eu não contei, nem é meu pai que era. E aí ele contou, irmãos. Então quando foi decifrar o enigma, então eles disseram que lembrou do animal mais forte, que é o leão, lembrou do mel que era doce, enfim, decifraram o enigma. E ele viu que ela que traiu ele, irmãos, ela que contou. Santo é o Senhor. E ele enfureceu, porque ele veio para isso, irmão. E a força de Deus, Santo é o Senhor, ele enfureceu, ficou com raiva, glória a Jesus, e foi lá e matou 30 homens deles, tirou os vestidos e pagou aquilo, irmão. Enfim, irmão, isso é só para irmão dar a entender. E ele foi para sua casa, deixou aquilo como estava, irmão. Enquanto ele foi para sua casa, o pai da moça deu a moça para outro, e passou um tempinho, ele voltou lá, irmãos, queria ela por mulher ainda, e foi falado que já não era mais mulher dele. Ele enfureceu, a força de Deus tomou ele, não é, irmão? Ele incendiou a lavoura daqueles homens, bendito seja Deus, enfim, Deus usou ele daquela maneira, irmãos. Uma ocasião, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens, irmãos. Então ele multiplicava os mortos, e era o terror daquele povo, não é, irmãos? E a força de Deus estava nele. Mas uma luta grande, como conhecemos, irmãos, como conhecemos. Depois ele foi fraquejar com a Dalila. Todos conhecem aí já essa parte, irmãos. Uma mulher que ele a teve por mulher, não como esposa, não é, irmãos? Santo é o Senhor. E ela também, do mesmo modo, conta no que consiste a sua força. E por várias vezes ele falava uma coisa, não era, falava outra, não é? Me amarre com vime, me amarre com cordas novas, enfim, irmãos, até que ele acabou contando que a força de Deus nele consistia nos seus cabelos. Então ela fez ele dormir, cortou seu cabelo, e aqueles homens então vieram, furaram os olhos dele e puseram ele na prisão. Aí chegamos onde lemos, irmãos, resumindo bastante por causa do horário, chegamos aonde lemos, irmãos, e ele estava lá, não é, irmãos? Foi posto a trabalho forçado, e estava lá envergonhado, o Sansão, aquele que veio com um poder de Deus muito grande, não é, irmão? Com uma força excomunhal, como nós lemos. Santo é o Senhor. E aí chegou nesse dia que eles estavam reunidos, aquele povo pagão, eles adoravam um Deus que chamavam de Dagon, irmãos, estavam todos lá reunidos, e aconteceu isso que nós lemos aqui, irmãos. Então eles lembraram, estavam felizes porque Sansão estava preso, e mandaram chamar Sansão para que brincasse, para que eles rissem, não é, irmãos? E foram lá buscar Sansão, e zombaram dele. E aí, irmãos, aí entrou a fé que fala no 11 de Hebreus lá, irmãos.
Aí ele teve fé o suficiente para buscar o perdão de Deus e pedir a Deus que voltasse a sua força nele, não é, irmãos? E ele falou para o Senhor: Senhor, só mais uma vez. E pediu para que levasse ele para palpar a coluna, porque ele já estava cego, que furaram os seus olhos. E ele então, apalpando aquela coluna e clamando a Deus, a força de Deus desceu nele, e ele derrubou aquele templo e matou mais gente naquele dia do que em 20 anos que ele julgou Israel, irmãos. E foi vencedor, não é, irmãos? O que fez a sua família, o levou e foi sepultado lá no sepulcro do seu pai. Esta é a palavra, irmãos. Este é o conselho desta noite. Irmãos, às vezes não entendemos, às vezes ficamos pensando: mas eu sou crente, mas eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu caí nesta prova? Por que eu caí nessa situação? Santo Senhor, irmão, nós também estamos aqui para vencer, irmãos. Nós estamos aqui para vencer, não como aquele Sansão, que era uma luta, era uma coisa aqui material, palpável, não é, irmãos? Mas estamos aqui para vencer o mal, vencer o pecado. Glória a Jesus. Não é assim, irmãos? E nós também, irmãos, às vezes nós pensamos: mas eu não busquei isso, eu não busquei essa situação, eu não busquei isso acontecer na minha vida. Glória, eu caí nisso. Glória a Jesus. Irmãos, às vezes até, irmãos, o Senhor pôs um sentimento em nós, e você, em vez de escolher a direita, às vezes escolheu a esquerda, ou às vezes, em vez de escolher a esquerda, escolheu a direita. E aí você fica perguntando: Senhor, por que eu escolhi este lado? Olha a prova que eu estou. Por que eu escolhi essa situação? Olha a luta que eu estou. E Deus te manda a palavra nesta noite e te diz: é para você ver vitória, é para você ver, bendito seja a força de Deus, irmãos. Porque se Sansão ficasse lá, junto com os seus, casasse lá com as filhas da sua nação, e ficasse lá dentro do seu país, e ficasse lá quietinho, não viriam estas obras todas, irmãos. Mas o que fez Deus, diz que foi, irmãos, da parte dele. Então Sansão buscou toda aquela ocasião, porque ele veio para aquilo, irmãos, e o Senhor fez esta grande obra, não é, irmãos? É verdade, irmãos. Nós olhando, vendo a história, nós vemos que ele fraquejou, e por vir a fraqueza, as suas forças acabaram, não é, irmão? E vimos, entendemos, irmãos, que a força é de Deus, a força não é nossa, não é, irmãos? De toda maneira, irmãos, porque também vejam só, imaginemos, se ele não contasse, se ele não dissesse nada, poderia o povo dizer: olha a força do Sansão, olha a força, bendito seja Deus, daquela obediência ferrenha, olha a força das suas obras, olha a força daquilo que ele cumpriu, olha, bendito seja Deus. Poderíamos dizer que Sansão teve mérito, ele teve mérito. Por quê? Porque ele cumpriu o voto, e Deus sempre esteve com a força com ele, não é, irmãos? Mas nós olhamos aqui, irmãos, que é como nos nossos dias, é como Deus quer falar com alguém aqui nesta noite. Ele errou, ele tropeçou, e as forças foram embora, não é, irmãos? Glória a Jesus. Mas ele se humilhou, e a força de Deus voltou para ele. Santo é Deus. E ele, não é, irmãos, morreu vencendo, com certeza no coração, a força de Deus, a obra de Deus. É Deus quem faz, nós não conseguimos, nós não temos nada. E tu que estás aqui nesta noite, e entraste aqui sem força, bendito seja Deus, os seus olhos estão furados, mas você não tem mais coragem, você não tem mais alegria, você já não canta mais, não é? Os dons de Deus já não está mais, bendito seja Deus. E você está lá no canto, como estava Sansão, lá na cadeia, lá bendito preso, envergonhado, bendito seja Deus. Quem me dera aquela força que eu tinha, quem me dera aquelas coisas de Deus que eu tinha no passado. Mas está aqui a palavra nesta noite,
para mostrar para nós o exemplo de Sansão. E quem sabe nesta noite, porque Deus falou no meu coração, que ninguém há de brincar contigo, ninguém há de brincar comigo. E o Senhor pôs essa palavra, eu fiquei buscando, mas Senhor, aonde que eu vou pregar isto? E o Senhor então trouxe este assunto, irmãos. Mas o que Deus falou no meu coração é isto: ninguém vai brincar com o meu servo, ninguém vai brincar com a minha serva, ninguém vai lançar no teu rosto a tua fraqueza, ninguém vai lançar no teu rosto o teu tropeção. Mas te diz o Senhor nesta noite: a minha força vai voltar em ti, as obras de Deus vão voltar em ti. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. E tu não partirás envergonhado, você não terminará os teus dias numa vergonha. Bendito seja Deus. Ninguém rirá de ti, promete o Senhor nesta noite. Glória a Jesus, porque o Senhor vai aparecer, o Senhor vai vir, está vindo esta noite, irmãos. E quem sabe você está, figurativamente falando, num lugar, mas estão rindo de mim, estão caçoando de mim. Santo é o Senhor, e o Senhor te fala por esta palavra: firma que a força de Deus vai voltar em ti. Glória a Jesus. Ei, irmão, riram dele, mas depois que o tempo caiu, porque diziam assim: glória, o nosso Deus está com, o nosso Deus é forte, ele nos entregou Sansão. Glória a Jesus. Porque eles sabiam que a força não estava nele, irmãos. Como também o inimigo não sabe que a força não está em ti. Porque é assim mesmo, irmão. Primeiro ele nos faz errar, primeiro ele nos faz tropeçar, depois do erro, de tropeção, ele mesmo nos acusa, ele mesmo ri de nós. Mas aqui está a palavra nesta noite: irmão, irmã, não sai do culto nesta noite sem clamar o Senhor. Não deixa de sair daqui sem a força de Deus. E oxalá nesta noite mesmo há de cair o templo de Dagon, que não é mais aquele templo físico, mas é alguma coisa construída na tua mente, no teu coração. Eu perdi, eu não tem mais jeito para mim, não tem mais solução, acho que a minha vida acabou, acho que as coisas não vão dar mais certo. Mas aqui está a palavra nesta noite: a força de Deus vai entrar em você, e o Senhor está mandando a palavra, porque está esperando só você olhar para o céu e dizer: Senhor, mais desta vez, volta com força em mim. Glória a Jesus. E vai cair, o Dagon vai cair. Glória a Deus. O Dagon é o desânimo, o Dagon é a depressão. Quem entende? Eu estou numa depressão, eu estou nisso, eu estou naquilo. Não, você está sem a força de Deus. Ela saiu, bendito seja Deus. Mas como é a graça, como é por fé, e o Senhor vai te encher de fé nesta noite, irmão. Fé para acreditar que Deus te perdoa, para acreditar que Deus pode. Santo é o Senhor, que assim como Ele fez com Sansão, e que você mesmo nem imaginava, para você, Sansão, na tua interpretação, nem era um vencedor, nem era. Santo é o Senhor, e Deus quer te mostrar que Ele venceu, que Ele está lá na galeria dos homens, dos heróis do Antigo Testamento, e tu serás ainda. Santo é o Senhor. Quem sabe, você chegou a pensar, mas o que vão dizer os meus filhos? O que vão dizer os meus netos? Santo é o Senhor. Eu queria que eles lembrassem de mim com vitória, eu queria que eles lembrassem de mim como um vencedor, que eles lembrassem de mim como Deus estando comigo. E da situação que eu estou não vai ser assim. Te promete o Senhor para esta palavra: eles vão lembrar de ti como vencedor, vão lembrar de ti como tendo a força de Deus, vão lembrar de ti como lembra de Sansão até hoje. Olha, vou lembrar de ti como lembra de Sansão até hoje. Meu pai foi um herói, meu avô foi um herói, minha avó foi uma heroína.
Santo é o Senhor. Minha esposa foi uma serva de Deus, meu esposo foi um servo de Deus. Santo é o Senhor. Sansão, na verdade, perdeu os olhos, mas não perdeu a fé, não perdeu a crença, não é, irmãos? Você perdeu muita coisa, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu a crença. E está aqui a palavra nesta noite, irmão. Sinta a força de Deus em ti, sinta. Glória a Jesus. Põe a mão nas colunas, irmão. Não sai daqui como você entrou. Não sai daqui pensando em perder, em derrota. Põe a mão na coluna. Põe a mão na coluna. E olha para o Senhor, porque você vai empurrar essa coluna, você vai empurrar essa fraqueza, você vai empurrar esse medo. Glória, bendito seja Deus. E há de ser que você será um herói na presença de Deus, como foi Sansão. Olha, irmão. Ele veio para aqui. E aí, quando houve aquela grande vitória, a sua família veio buscar o seu corpo e foi sepultado lá no sepulcro do seu pai, como um herói. Glória a Jesus. Então isso aqui é a palavra nesta noite, irmão. Ninguém pode entender, ninguém pode compreender, mas Deus sabe como faz, como é que Ele faz, meu irmão. O que Deus está falando nesta noite é que as forças dele voltará, se já não voltou em ti, se já não está em ti. Sai do culto já experimentando ela. Sai, irmão, quero crer que Sansão pôs a mão assim e deu uma experimentadinha. E quando ele olhou, falou assim: a força de Deus está aqui mesmo. Não é, irmão? Dá uma experimentadinha hoje, essa semana. Dá uma experimentadinha na força de Deus. Você vai ver que não tem mais fraqueza, não tem mais erro, não tem mais desobediência. A força de Deus estará dentro de ti. Ninguém vai brincar contigo, ninguém vai rir de ti. Podia dizer só isso. Glória a Jesus. Quando iniciava o primeiro hino que cantamos, Deus falou para mim assim: ninguém vai rir dos meus, ninguém vai rir. Aí eu fiquei: Senhor, mas aonde eu vou pregar? Onde é a tua palavra nesta noite, irmão? Irmãos, porque não adianta, eu estou presidindo o culto, irmão, e eu estou aqui, Senhor, de Gênesis Apocalipse, aonde eu levo as ovelhas para pastar esta noite? Que comida eu dou para as ovelhas esta noite, Senhor? É neste monte, é neste, naquele, é em Apocalipse, é em Evangelho, nas cartas, é no Antigo Testamento, onde é, Senhor? E o Senhor falou para mim: é hoje, é aqui. Glória a Jesus. E a palavra está aí. E o Sansão alcançou isso pela fé, irmão. Se irmão pode olhar lá, Senhor, nós ouvimos ontem na palavra que o Senhor deu para o nosso irmão, o 11 de Hebreus, e lá está escrito de Sansão que venceu pela fé. Pela fé. Então tenha fé, creia, acredita. E o tamanho da tua fé é o tamanho da tua libertação, não é, irmão? Se acredita mais, Deus te dá mais, irmão. Teve um dos reis, irmão, bendito seja Deus, que bendito seja o seu santo nome, Eliseu, se não me fala, irmão. Falou para ele ferir a terra com flecha. Glória a Jesus. E mandou ele ferir várias vezes. Ele feriu algumas vezes só. E o profeta falou: por que você não feriu mais? Você feriu só isso, a sua benção, as suas vitórias será só esta. E nós temos tudo isto para aprender, irmão. Acredita muito, irmão, acredita bastante. Creia mais, que o tamanho da tua fé é o tamanho da tua vitória. Vai para casa. Senhor, mas não é assim que você entrou aqui, sem nenhuma força. Irmãos, o Sansão, depois que cortaram o cabelo dele, irmãos, perdeu toda a força, não é? E às vezes um tropeção nosso, uma coisa que acontece, vai a nossa força. Mas bendito seja Deus, naquela hora ele olhou para o céu e o Senhor estava esperando ele naquela hora, não é, irmão? O Senhor estava esperando, irmão. Glória a Deus, como o Senhor está nos esperando esta noite com esta palavra. O Senhor está lá nos esperando com esta palavra. Vai para a tua casa forte,
Vai para a tua casa com coragem. Santo é o Senhor, e ninguém brincará nem rirá de nós, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Unidos, vamos agradecer a Deus. Amém.